aqui de grupos de alto risco. Nós falamos das questões transversais de raça e de gênero. E, obviamente, nós temos um grupo que é de alto risco, que são aqueles que vivem em residências, são os idosos institucionalizados, aqueles que, lá de cima, não estão prestando atenção, que talvez já não tenham família, ou se têm família, foram abandonados por uma razão ou por outra, e são, então, as instituições de longa permanência. E nós convidamos a professora Carla Giacomin, de Belo Horizonte, que trabalha no município, no aspecto de saúde de Belo Horizonte, que também é da Universidade Federal de Minas Gerais, e, como todos os outros, são todos companheiros do Centro Internacional de Longevidade. E a Carla acaba de fazer um trabalho absolutamente magistral, coordenando 8 grupos de trabalho com representantes de todo o país, praticamente, cada um tipicamente com 15, 18 membros, e em tempo recorde a Carla produz o que, para mim, e já compartilhei isso com a Organização Mundial da Saúde, com o UNFPA, enfim, com outros colegas de fora do Brasil, inclusive com o Fórum Econômico Global. Eu espero que a gente tenha esse documento traduzido para espanhol, português e inglês, porque acho, Carla, que você, com maestria que lhe caracteriza, conseguiu um documento absolutamente fantástico. Muito obrigado, Carla. Eu que agradeço, Kalash, agradeço muito estar aqui nesse grupo tão bacana, né? Tão amigável, tão amistoso, onde a gente se sente tão bem, né? Momentos difíceis, né? A gente está enfrentando, quando de repente a gente se encontra numa sala de estar assim, eu acho maravilhoso. Mas, sem sombra de dúvidas... Como é que é aquela frase que você fala, Carla, que eu gosto tanto? Eu falo, não, o Guimarães Rosa que fala. É junto dos bons que a gente fica melhor. Né? Então, o que eu acho bacana, Alexandre, assim, essa pandemia ela está descortinando um Brasil que a gente não quer ver, né? Mais uma vez, a gente está sempre colocando embaixo do tapete, e de repente a gente tropeça no tapete, né? De tamanho a dimensão que as coisas tomam. E, nesse sentido, as pessoas institucionalizadas, elas são pessoas altamente vulneráveis, né? Nós sabemos que cada instituição de longa permanência pode funcionar como um cluster de infecção, né? Como um ponto de infecção, e os velhos não serão aqueles que vão causar a infecção, eles serão contaminados, porque eles estão parados, o vírus vai chegar até eles, né? E vai chegar por falta de cuidado, e eu não falaria disso numa forma de culpabilização, mas de falta de acesso ao cuidado, que é aquilo que a gente já conversou tantas e tantas vezes, né? Então, essa é uma crônica de uma morte anunciada, e nós temos feito todo o esforço, acho que essa frente nacional de fortalecimento da instituição de longa permanência, ela vem para responder a essa necessidade. É todo um esforço de enxergar, mais uma vez, esses invisíveis, né? Porque o idoso institucionalizado, se a gente comparar com a luta antimanicomial, é aquele que a gente tira de cena, né? Eu tiro de cena e ele passa a deixar de existir para a sociedade, ele passa a deixar de ser um problema para a sociedade, ele passa a deixar de me incomodar. E durante muito tempo isso funcionou assim. E chama atenção a carência de políticas de cuidado, a nossa absoluta carência. Eu falo com convicção que a gente não deve buscar uma política de cuidado para o idoso. A gente tem que buscar uma política de cuidado ao longo da vida, né? Enquanto a gente pleitear uma política de cuidado para o idoso, a gente nunca vai ter, porque por todas essas razões etaristas que já foram listadas antes aí, que a professora Anita tão bem colocou, né? Na hora que a gente chega para poder competir pelo espaço com outros grupos, a gente perde sempre, né? Então, eu acho que a gente tem que passar dessa fase e avançar para uma política de cuidado ao longo de toda a vida. Seja eu uma mãe que cuida de um filho que foi vítima da Zika, seja eu uma mãe ou um pai que tem um filho autista e que vai demandar cuidado ao longo de toda a vida, seja eu uma pessoa que sofre uma violência urbana e fico tetraplégico por causa de uma bala perdida ou de uma bala, né, direcionada, ou seja eu um idoso que me fragilizo e venho a precisar de cuidados.
A família não vai conseguir suprir esses cuidados, por tudo que a gente tem visto, pela mudança do papel social da mulher, pelas dificuldades de acordos intrafamiliares, porque a gente precisa trabalhar e a gente não tem nenhum respaldo para cuidar de uma pessoa mais velha, a gente não tem nenhum tipo de apoio legal, de amparo legal, sequer a gente tem a profissão de cuidador regulamentada, né? Por um retrocesso a mais desse momento que a gente está vivendo, em que, com todas as suas falhas, o projeto de lei foi aprovado e totalmente vetado, então isso é uma questão também para a gente colocar em pauta, né? São muitos anos tentando que a profissão do cuidador seja regulamentada, e tudo isso culmina em instituições de longa permanência de má qualidade, com profissionais não formados para o cuidado, distanciadas da atenção primária. Para vocês terem uma ideia, Belo Horizonte, posso falar por causa do lugar que eu ocupo, nós temos 28 instituições filantrópicas, 24 instituições conveniadas ao Sistema Único de Assistência Social. Nós descobrimos que nós temos 208 instituições de longa permanência, sendo 180 privadas, 1/3 delas em condições precárias. Quer dizer, que estão ainda com mais dificuldade, porque sendo tidas privadas, elas não têm qualquer tipo de apoio, porque se pressupõe que elas visam o lucro. E nem sempre elas querem também prestar cuidados e não tem como, né? Então, acho que esse é o momento da pandemia, que vai revelar para a gente milhares de pessoas do Brasil inteiro que estão vivendo sob risco, porque não tem cuidado, porque não tem acesso a serviços de saúde, né? Porque existe uma falta de integração entre as políticas de saúde e de assistência, que se formaram em paralelo, sendo que a assistência cuidando dos grupos, né, institucionalizados, e a saúde à margem disso, e durante muito tempo ficou completamente à margem disso. Então, acho que agora é chegada a hora da gente sentar, conversar e propor um modelo diferente. Obrigado, Carla. E, como eu disse, é exatamente o que vocês estão propondo com esse documento tão magistralmente coordenado por você.